Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos de volta. Que bom é celebrar, que bom é louvar, que bom é adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor tem sido muito bom para com você. Deus tem te guardado, Deus tem cuidado de você. Deus tem levado um consolo para o seu coração. Deus tem te colocado no colo. Deus tem te colocado no colo e Deus tem dito para você: não temas, meu filho, não temas, minha filha, porque eu sou contigo. Eu tenho o controle de tudo. Nada passa despercebido aos meus olhos. Amém? Seja bem-vindo você que está assistindo essa live e que não é da Igreja ISS, Igreja Caminho de Santidade em Fortaleza. Se sinta na sua família. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. E você que faz parte da Igreja ISS, Igreja Caminho de Santidade, olha que saudade eu estou de cada um de vocês. Muita saudade, muita saudade. Eu creio que Deus está agindo nessa direção de trazer vocês para cá. Eu creio. Mas nós temos que caminhar segundo as diretrizes do Senhor, segundo as suas ordenanças, segundo a orientação do nosso Deus. Tá bem? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Versículo 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Querido Deus, amado Pai, te louvamos nesta manhã, te adoramos na beleza da tua santidade, nos prostramos diante de ti, porque tu é Deus, porque a tua essência, Senhor, nos toma. A tua essência, Senhor, transborda no nosso ser. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela palavra de abertura. E agora, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ser ministrados através da tua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Fala com a tua igreja, Senhor, que a tua igreja quer te ouvir. Em nome de Jesus. Eu estou intitulando esta mensagem de hoje de memórias. Memórias. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de 21 a 24. Como já diz o ditado popular, um povo sem memória é um povo sem futuro. Como já diz um adágio popular, que um povo sem memória é um povo sem futuro. Nos esquecemos facilmente quem já fomos, o que sonhávamos ser, das impossibilidades travadas dentro de nós, travadas na nossa alma, das conquistas obtidas. E como Deus triunfou nossas lutas, como Deus batalhou ao nosso favor, quantas vitórias Deus nos entregou, mas nos esquecemos facilmente. Mas por que nos esquecemos facilmente? Porque estamos ocupados demais. Estamos ocupados demais com o aqui e o agora, com a nossa agenda pessoal. Não temos mais o hábito de remir o tempo, de estender a mão para o caído, de levar uma palavra para o necessitado, de tirar da praça aquele que está faminto, aquele que está com fome. Não, nós não temos mais tempo para isso, porque estamos ocupados demais com a nossa agenda pessoal. E devido a isso, não nos comprometemos com a libertação dos outros.
Esquecemos que um dia nós fomos escravos. Esquecemos que um dia nós andávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. E Deus nos libertou, Deus nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Esquecemos, não temos mais memórias. Com seu vocabulário riquíssimo, o hebraico pode descrever com exatidão o que Deus fez para proteger, para cuidar, para guardar, para ajudar o seu povo na sua fraqueza. Mas salvar é o mais rico em sua conotação e o mais comum. Aparece 146 vezes no Antigo Testamento como substantivo e 354 vezes como verbo. A primeira vez que a palavra salvar aparece nas Escrituras Sagradas é nessa história de salvação do Êxodo. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Aleluia! Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14. A maravilha que nos apresenta no Mar Vermelho é que consiste no que Deus faz e não no que nós fazemos. Isso é tremendo. E se o crente, se o homem de Deus, se a mulher de Deus entender isso de uma vez por toda, o que nos apresenta aquele povo acampado diante de um mar, diante de um lago, diante de seja lá o que tenha sido, o que consiste não é o que nós fazemos, mas o que Deus faz. O que consiste não é o que Deus fez, mas o que Deus faz. Nós vemos, tememos e confiamos. Qual foi a última vez que você ouviu um líder, seja em qual esfera da sociedade, dizer: você só precisa se aquietar, confiar, esperar e observar o livramento de salvação que Deus dará? Qual foi a última vez que você ouviu um homem de Deus dizer isso para você? Aquieta! Quieta tua alma, interioriza, entra no teu quarto interior e busca o teu Deus. Traz à tua memória o que pode te dar esperança e você verá o livramento que Deus irá te dar, o livramento que Deus irá dar à sua família, que Deus irá dar aos seus familiares, que Deus irá dar à sua igreja, ao seu povo. É exatamente isso que precisamos ouvir. Sempre que estivermos enfrentando lutas, provações, perseguições, traições, deixados para trás, precisamos ouvir sempre que Deus está no controle. Que aconteça o que acontecer, eu preciso confiar nele. E sempre que o inimigo estiver avançando e tivermos diante de nós um mar intransponível, quando não pudermos atravessar esse mar, quando não pudermos dar um passo adiante, um só passo sequer adiante, precisamos confiar, precisamos trazer à memória que existe um Deus que era, que é e que sempre será o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e o seu Deus e o meu Deus. Ele é fiel, ele é poderoso e ele está presente nesta manhã, dizendo para você: aquieta o teu coração, porque eu não dei, ainda não dei a última palavra. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nesta manhã é: nosso caminho é conduzido por Deus. Nosso caminho, amado, nosso percurso é conduzido por Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Deus conhece a sua fraqueza, Deus conhece sua limitação, Deus sabe exatamente aonde você vai e aonde você pode chegar. Deus conhece as nossas limitações.
Não há tentação que não podemos suportar, mas quando não pudermos mais, com certeza Deus enviará o escape, enviará a solução, porque Ele sabe, Ele conhece nossa estrutura. É exatamente por esse motivo que Deus não permite que você pegue atalhos para chegar ao pódio. Exatamente por esse motivo que Deus não permite que eu, que você, que nós possa pegar atalhos para chegar no pódio. Não, com Deus, caminhar com Deus vai exigir de nós compromisso, desprendimento, determinação, coragem, perseverança. Costumo dizer, sangue no olho. Tem mais, esse sangue tem que ser de Jesus. Com Deus não existe subterfúgio. Não, eu não posso servir a um Senhor e servir outro Senhor, porque eu corro o risco de desagradar um e agradar outro, ou agradar um e desagradar o outro. Então eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso cochear em dois pensamentos. Não, eu não posso. Da minha boca não pode sair palavras de bênção e de maldição. Poder até pode, mas eu tenho uma escolha. Eu fui chamado por Deus para abençoar. Você foi chamado por Deus para abençoar e não para amaldiçoar. Então, de uma fonte de água doce não pode jorrar água salgada ou água doce. Então temos que escolher. Deus nos dá esse privilégio da opção de seguir um caminho largo, que claro nos levará à perdição, ou seguir por um caminho estreito, que nos levará à salvação. Depois que Faraó enfrentou as 10 pragas e decidiu deixar o povo ir, Deus conduziu seu povo pelo caminho mais longo. Existem e existirão momentos em nossa caminhada de fé que não entenderemos nada, que não entenderemos mais o que é que está acontecendo, não entenderemos nada. Por mais que tentemos, por mais que busquemos a Deus, por mais que eu seja um homem espiritual, por mais que você seja uma mulher espiritual, haverá um momento na sua vida, na sua caminhada de fé cristã, que você não vai entender nada, não saberemos responder porque disso ou daquilo está acontecendo, ou porque até agora não aconteceu nada. Não saberemos. Tirando meu tempo com Deus, eu meditando, foi muito forte como eu fui tocado no meu coração. E a conclusão que eu cheguei que um dos maiores obstáculos da nossa vida com Deus, da nossa caminhada com Deus, chama-se resistência. Resistimos sua voz, resistimos ao seu chamado, resistimos à sua vontade e com isso desistimos de fazer o que Ele nos propõe fazer. Por quê? Porque eu ouço, eu entendo, mas sou resistente em obedecer, simplesmente porque eu não quero fazer. Você já viu um pai de família ou filhos entre si que os pais são rendidos no altar do Senhor e os filhos se orgulham, porque meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, mas eles não querem nada com o Senhor, eles não querem nada de compromisso, eles até ouvem Deus falar através do seu pai, através da sua mãe, mas simplesmente eles resistem, e por resistirem, eles desistem de querer. Não quero isso para a minha vida, quero aproveitar mais a minha vida. E na realidade, você não sabe o que você está perdendo, você não sabe a grandiosa obra que Deus tem para realizar na sua vida. Simplesmente porque eu não quero, eu digo não quero. Eu ouço, entendo, compreendo, mas não obedeço e não aceito, porque eu não quero. E Deus te dá esse livre arbítrio. Levanta-te, Pedro, mata e come. Você já ouviu isso? Levanta-te, Pedro, mata e come. Como Pedro poderia saber que aquela voz era do Senhor? Como Pedro poderia ter a convicção que aquela voz era do Deus Todo-Poderoso, lhe dando essa ordenança, lhe dando essa ordem? O que foi que aconteceu? Pedro resistiu e declarou: nunca, Senhor, declarou Pedro, jamais comi na minha vida qualquer coisa que fosse impura ou imunda.
Era por volta de meio-dia. Pedro subiu ao terraço para orar. Estava com fome. Enquanto preparavam-lhe o almoço, ele teve uma visão. Que visão foi essa? Ele viu o céu aberto e um grande pano pendurado pelos 4 cantos pousar no chão. Dentro havia toda a espécie de animais da terra, répteis e aves do céu. Uma voz disse-lhe: levanta-te, Pedro, mata e come. Está em Atos capítulo 10, versículo 11 ao versículo 13. Mas o interessante é que a obra de Deus para aquele tempo, a obra de Deus para aquele momento, era uma obra de salvação. As orações de Cornélio, as esmolas de Cornélio subiu ao céu, chegou até Deus. Pedro parou de resistir e se rendeu ao propósito de Deus. Você não acha que está na hora de você parar de resistir? Será que você não está entendendo o que eu estou dizendo para você? Será que não chegou a hora de você parar de resistir? Renda-se ao propósito de Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã muito sério. O propósito de Deus é curar você, é curar a tua alma, é curar o homem interior, é curar a mulher interior, é restaurar a mulher interior, é restaurar o homem interior. O que passar disso é lucro. Jesus veio para levar você, para me levar e para levar todos aqueles que aceitarem o seu convite. Jesus veio, foi obediente até morte e morte de cruz. Ressuscitou o 3º dia, passou ainda 40 dias com seus discípulos aqui na terra e depois foi notícia ao céu. Ele veio para nos levar de volta. Qual o motivo pelo qual Deus conduziu o povo de Israel por um caminho mais longo? Para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Está no versículo 17, parte B. Os tempos estão abreviados, amados. Não há mais tempo para se perder com tolices, com tagarelices. Precisamos usar de inflexibilidades, precisamos ter firmeza de caráter, precisamos não negociar com o pecado, precisamos nos manter firmes e cônscios que não existe conjuntura entre o santo e o profano. Precisamos nos separar, precisamos nos consagrar, precisamos lançar fora todo tipo de religiosidade, mas precisamos reter a única religião que é pura, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, daqueles que estão clamando por uma oportunidade e que estão batendo a porta na cara deles. Nós precisamos reter essa religião, nós precisamos nos organizar e partir para cima. Jesus disse: Pedro, falaste bem, porque não falaste pela boca de carne, tu falaste pela boca do meu Pai, pela boca do próprio Deus. Jesus estava dizendo para ele que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Ele disse: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja será edificada sobre a rocha que sou eu, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que nós esquecemos que o que Jesus está falando é que a igreja estará com a espada, com o escudo e preparada para a batalha, para saquear o inferno, e não em posição de defesa, mas em posição de ataque, de guerrear, porque quem vai na frente é um general de guerra que nunca perdeu uma batalha e nunca perderá uma batalha. Aleluia, glória a Deus. Precisamos entender de uma vez por todas que é Deus quem dirige nossos passos. A questão é, nem sempre estamos dispostos a seguir suas diretrizes, suas instruções, sua orientação. Além de Deus libertar o povo do cárcere que eles viviam, havia uma ordem expressa, havia um comando, havia uma ordenança através da vida de Moisés. E qual era essa ordenança? Veja aí, Êxodo capítulo 13, versículo de 1 a 4. O Senhor disse a Moisés: consagra-me todo primogênito,
todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe, entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Na época de Moisés, quando o calendário judaico foi instituído, o ano começava no mês de Abibe ou Nisan, que corresponde mais ou menos aos nossos meses de março e abril. Mas veja bem, o que Deus pede para mim e pede para você é que separemos o primeiro fruto, separemos, consagremos o primeiro fruto para Ele. Tanto faz de homens ou de animais, é meu, diz o Senhor. Tanto faz na área que você exercer alguma função, o primeiro fruto não é seu, o primeiro fruto é do Senhor. O primeiro fruto é do Senhor. Não entendemos isso. Não vivemos assim, entregamos o resto para Deus, mas o primeiro segundo, o primeiro minuto, a primeira hora e o primeiro tempo não é meu, é do Senhor. Mas amados, não se trata de dinheiro, isso aqui se trata de princípios. Por eu entender que o primeiro lugar na minha vida sempre vai ser do Senhor e não do meu filho, da minha filha, do meu carro, do meu trabalho, do meu ego, do meu egocentrismo, do que eu quero, do que eu pretendo fazer, para onde eu vou, para onde eu não vou, do que eu gosto, do que eu não gosto. Não. Primeiro, o primeiro tempo de tudo é de Deus. Se eu não tenho tempo para tirar tempo com Deus, eu não tenho tempo para receber o que vem de Deus. Mas eu vou repetir novamente, para você entender em alto e bom som. Se eu não tenho tempo para tirar tempo com Deus, para parar, para ler a sua palavra e para conhecer com quem eu estou me relacionando, para conhecer quais os propósitos que Ele tem para a minha vida e para a vida da minha família, se eu não tenho tempo para tirar tempo com Deus, eu também não tenho tempo para receber o que é de Deus, o que vem de Deus para a minha vida. Isso é muito sério. Fazemos de conta que não estamos entendendo, levamos a vida cristã, levamos nossa carreira de fé de qualquer jeito. Deus é fiel, Deus é bom, Ele conhece a intenção do meu coração. Eu faço isso, eu faço aquilo, estou planejando fazer isso, estou planejando fazer aquilo, a agenda é minha. Depois eu digo para Deus e Deus vai entender. Você está correndo perigo, você está correndo perigo, porque não é assim que funciona com um Deus que tem cuidado de você, um Deus que tem te cercado com alegres cantos e livramento, e você vive brincando. Muitas vezes você sabe dar conta da vida de tanta gente, mas na hora de falar da sua vida você não sabe falar. Na hora de falar da sua vida você trava, porque você não tem o que dizer. Mas sabe o que acontece? Eu não tiro tempo com Deus, eu não recebo o que eu tenho que receber dele, eu não sou transformado, eu não faço o meu culto racional de Romanos capítulo 12. O que é que acontece? Eu sou uma pessoa desconfiada, maliciosa, capciosa, uso de malícia, uso de capciosidade, não confio em ninguém, sou cismado. Parece que o Deus é só seu, parece que é exclusividade sua ser servo de Deus, ser homem de Deus e ser mulher de Deus, mas não é. Com Deus não funciona dessa maneira. Ou você entra no seu quarto, ou você senta, ou você procura conhecê-lo, buscar Ele de todo o coração, porque se você não fizer isso, você não vai encontrá-lo. Ele não se deixará ser encontrado por você, nem por mim. Isso eu estou falando para mim também, meu amado. Primeiro corta aqui, depois corta aí. Você sabia? Eu perco a melhor parte do bolo. Eu não sei quais os projetos de Deus para a minha vida e para a vida da minha família. Tudo porque me perdi na minha falta de sensibilidade e de discernimento. Não me submeti às ordenanças de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 11 e 12. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você nesta manhã
nossa missão só será cumprida com Deus. Versículo 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Não importa se durará um dia, se durará um mês, um ano ou anos, não importa o tempo que for preciso esperar. O que importa mesmo é se Deus estará comigo. O que importa mesmo é se Deus estará com você nesse negócio. É se Deus estará com você nesse casamento. É se Deus estará com você nesse noivado. É se Deus estará com você nesse namoro. É se Deus estará com você nessa empresa. É se Deus estará com você, caminhando com você. Porque Ele é o dono do tempo. Ele é um Deus atemporal. Ele não precisa de tempo para chegar na sua vida e cumprir aquilo que Ele tem para cumprir. O que acontece, amado, é que muitas vezes não aprendemos o que temos que aprender com Deus. Então o que acontece? Quando eu não aprendo, eu fico rodando em círculo. Deus não me abandona, Deus continua comigo. Você viu aqui, ó. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Deus estava com eles, mas eles estavam rodeando, dando voltas. É assim que acontece com a gente. A gente não aprende o que tem que aprender, aí ficamos protelando, procrastinando, porque nosso coração se encontra endurecido. Sabe aquela sensação? Não era bem isso que eu esperava que acontecesse. É quando não fazemos o que precisamos fazer. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Olhe bem, ó. Entrará, sairá e achará pastagem. Você sabe o que significa isso? Primeiro, a porta está aberta. A porta se encontra aberta, mas acontece o seguinte, igreja: a porta vai se fechar um dia. Lembra de Noé? Quando entrou o último animal, Deus manda Noé fechar a porta. Noé fechou a porta. Mas, amado, a porta é de Deus. A porta não é do homem. A porta não é do homem. A porta é de Deus. A porta que Ele abre, homem nenhum fecha. A porta que Ele fecha, homem nenhum abre. E Zé Fini, ponto final. Então a obra é de Deus, sua vida é de Deus, sua família é de Deus, seu carro, seu emprego, o ar que você respira é de Deus. Então você quer contender com Ele? Então a porta está aberta. Você é convidado para entrar por essa porta. Jesus está convidando você para que você entre, descanse, aquiete-se, entenda que você não pode acrescentar um côvado, 1 centímetro, 1 minuto, 1 segundo, 1 milésimo. Você não pode acrescentar na sua vida, porque a sua vida é de Deus. Então descanse. Jesus diz nesta manhã para você. Você sabe o que é que Jesus disse para você nessa manhã? Eu sou o bom pastor. Eu entreguei a minha vida por você, porque você tem um valor para mim. Segundo, eu tenho livre acesso por essa porta. Ela está aberta e eu tenho livre acesso. Eu entro e saio. Eu tenho liberdade. Eu sou livre das amarras do diabo. Eu fui liberto. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora veja bem, preste atenção. Não existe condenação para aqueles que andam segundo o Espírito, amado, e não segundo a carne. Não existe condenação para aqueles que andam segundo o Espírito de Deus e não segundo a carne. Por quê? Se eu digo que ando com Deus e a minha inclinação é para a carne, eu não estou entendendo nada, eu estou perdido. Eu estou andando com Deus, que é santo, que é poderoso, que é justo, que é misericordioso, mas minha inclinação está para a carne. Estou correndo perigo ou não estou? Correndo grande, seríssimo perigo. Por quê? Porque eu não estou cogitando das coisas do Espírito, mas das coisas da carne.
porque não é isso que diz o manual daquele que tem andado comigo, aquele que tem andado com você, aquele que tem andado com a sua igreja, aquele que tem cuidado, aquele que tem guardado, aquele que tem colocado a sua palavra, tem dito: eu sou o teu Deus, eu estou no controle de tudo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Vou ler de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Como é que eu guardo a mim mesmo? Quando eu não permito que a minha inclinação seja para a carne. Mas pastor, mas ela vai me puxar. Ela vai tentar você, ela vai tentar lhe colocar pela goela de tudo que é jeito para que você se renda. Mas o fato é, você sabe que o salário do pecado é a morte, que essa inclinação que você não tem conseguido vencer, peça a Deus colírio santo, peça a Deus discernimento, peça a Deus para que Ele lhe capacite a se desviar do mal. Mas o que é mal é aquilo que não é bom para você. Nem sempre o que é mal se trata de maldade, mas do que não é bom. Aquilo que não condiz com o meu Deus, não condiz comigo, não é bom para mim, então é mal. Para lá. Interessante é que eu nunca contei esse testemunho em público. Não sei o que está acontecendo, que eu estou contando uns testemunhos que nunca falei. Mas quando eu estava debruçado sobre esse esboço, me veio esse testemunho, questão de inclinação de carne. Antes de eu conhecer a pastora Bárbara, eu estava atirando para tudo que é lado. Eu queria uma esposa, eu queria uma esposa. Eu comecei a atirar para tudo que é lado. Mas interessante, quando eu chegava numa igreja para testemunhar, para apresentar o primeiro CD, amados, pode acreditar no que eu vou falar para você, viu? Ninguém olhava para mim. Nem a mais humilde das humildes irmãzinhas que estavam lá atrás na última cadeira, ela baixava a cabeça e não olhava para mim. Passou tempo, e quando foi um dia, eu parei e disse: Deus, eu quero fazer um propósito contigo. Eu quero parar de procurar esposa para mim. Eu quero te pedir para me dar uma esposa. Tu sabes que eu preciso. Que acolá, a minha carne me inclinava e eu queria buscar de novo, mas eu lembrava que eu tinha feito um propósito com Deus. Não foi um voto, foi um propósito. Mesmo assim eu queria cumprir o meu propósito com Deus. Aí eu lembro que uma determinada manhã, que precedia um período de carnaval, eu estava tirando o meu tempo com Deus, estava fazendo meu devocional com o Senhor, quando o Senhor me fala em Cantares Salomão: querida minha, formosa minha, é chegado o momento, venha. E Deus falava naquele momento que ia apresentar a minha esposa. Exatamente naquela noite Deus apresentou a minha esposa. Depois de um tempo nos casamos, eu feliz da vida, porque Deus tinha cumprido o seu propósito para comigo, eu tinha conseguido cumprir o meu propósito para com ele. Comecei uma vida nova com a pastora Bárbara. Só que eu lembro como se fosse hoje, o meu primeiro pastor, um homem muito querido, que é pastor Expedito, da Igreja Cristã Evangélica lá nas Dunas, ele me convidou para ir resolver algumas coisas com ele, e nós fomos. Eu lembro que nós estávamos na Avenida Dom Luiz, ele ia dirigindo, eu ia no banco de carona, e só via ele dizer assim: Rony, Deus está vendo. Eu disse: que é isso, pastor? Está vendo o quê? Ô Rony, que é isso, Rony? Se eu estou vendo, imagine Deus. E aquilo me assustou. Eu disse: que foi que ele viu? Mas ele não me disse. Quando chegamos na igreja, ele botou a mão no meu ombro e me chamou para perto dele e disse: deixa eu orar por você. Aí disse: meu Deus, em nome de Jesus, derrama uma unção diferenciada sobre a vida do teu filho, coloca colírio santo nos olhos dele. Quando ele disse isso, eu me toquei. É que na hora que nós íamos na Avenida Dom Luiz, ia passando umas garotas, e eu estava com os olhos grudados nas meninas. O que estava acontecendo? Eu estava inclinado para a carne. Mas interessante, a partir daquele momento travou-se uma luta ferrenha, uma luta grande na minha mente. Eu não podia ver uma mulher, eu não dizia nada, mas quando a mulher passava, eu olhava para os pés dela até a cabeça. Ela ia embora, eu me policiava não olhar para trás. Mas o que acontecia? Eu não resistia a passasse uma mulher na minha frente. Amados, eu já casado, eu já com anos de convertido, queria uma mulher, Deus me deu uma mulher. Agora eu estava olhando para as outras mulheres. Seríssimo isso.
Aí lembro que eu estava em casa e recebi um telefonema de um irmão muito precioso, o irmão Gilmário. Disse: irmão Rony, olha, a tia da minha esposa está hospitalizada, veio do interior, está hospitalizada lá no hospital do câncer. Você pode ir comigo lá? Vamos orar, Deus é poderoso para curar. Eu disse: vamos, estou aqui esperando você. Troquei de roupas, fiquei esperando. Passou a hora e nada, depois de um tempo ele liga. Aí disse: meu irmão, me perdoe, eu tive que sair as carreiras aqui para um compromisso e não deu, mas vamos amanhã. Amanhã eu passaria essa mesma hora para a gente ir. Eu disse: tá certo, estou esperando você. No outro dia ele passou, subi na motinha dele, fomos para o hospital. Quando chegamos no hospital, aquela senhora que era a tia da esposa dele havia morrido. E nós ficamos surpresos. E o corpo tinha que ir para o interior. O rapaz ia levando o corpo na maca e nós íamos atrás, seguindo, ele andando, dobrando. Chegou numa porta de vidro, a porta se abre e ele entra. Quando ele entra, é exatamente no local que ele vai preparar o corpo para poder viajar para o interior. Amados, quando eu entro, eu me deparo com os fetos de crianças deste tamanho, muitos fetos dentro de formol. E naquele momento eu não pude dar um passo nem para frente nem para trás. E eu vi nitidamente a voz de Deus falando comigo assim: é assim que eu faço quando eu tiro o meu espírito e coloco o meu espírito. Você me pediu uma esposa e você anda desonrando o meu nome. Meu amado, eu tremi nas bases e comecei a chorar. E saímos dali. Quando eu coloquei o pé fora daquele local, eu estava restaurado. A tentação vem por várias portas, mas você só se rende a ela se você não tiver temor e tremor a Deus. Não tivesse Deus como âncora da sua alma. Se você não tivesse Deus como a base, como fundamento principal da sua existência. Eu te digo com toda certeza, com toda honestidade do meu coração, guardando o meu coração para não pecar contra Deus, que isso me traz vergonha. Mas eu venci com Deus, porque eu estava caminhando com Deus. Ele me levou a entender isso. Primeiro, a porta está aberta. Segundo, eu tenho livre acesso. E terceiro, eu tenho provisão. Eu encontro, eu acho pastagem. Eu não preciso viver desesperadamente pensando se vou comer, se vou vestir, se no final do mês eu pagar minhas contas. Não. Agora viver isso com responsabilidade e não com irresponsabilidade. Deus é tão bondoso, é tão misericordioso que Ele cuida dos seus. Quando nós descansamos, quando nós confiamos, quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a sua. O que é que acontece? A provisão. E Deus manda provisão para as despesas básicas do mês, do ano, do dia. Deus lhe escolheu para você ser uma pessoa equilibrada, para você ser uma pessoa organizada, para você saber o que faz com o seu tempo e com a sua vida e com a vida da sua família. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Deus estava mostrando para o seu povo a impossibilidade. Deus estava mostrando o tamanho do problema e dizendo para eles: está vendo? Vocês não podem fazer nada em si mesmos, nada, apenas confiar em mim, apenas confiar em mim que estou com você. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de noite e de dia. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se afastou. Êxodo capítulo 13, versículo 20 a 22. Você sabe o que é que eu aprendo com tudo isso? Você sabe qual é o aprendizado que eu tiro para a minha vida? É que não devemos parar, não devemos retroceder, não devemos
devemos voltar, não devemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Em dado momento não devemos olhar nem para frente, devemos olhar para o alto, porque é do alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então eu aprendo que devemos completar a carreira, completar nossa missão aqui na terra. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem. Qual o propósito de Deus ir diante deles numa coluna de nuvem durante o dia? Para os guiar pelo caminho. Para os guiar. Você pensa que Deus esqueceu de você? Você pensa que Deus esqueceu de você? Que você tem feito de tudo para agradá-lo, mas também tem feito de tudo para desagradá-lo? Deus não esqueceu de você. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Quem são os primeiros beneficiados? Quem são os primeiros alcançados? Os que estão dentro de casa. Olha aqui, ó. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, de onde é que parte o meu primeiro testemunho? Da onde é que parte o primeiro minuto que não é meu? De onde é que parte o meu primeiro tempo que não é meu, que é de Deus? Parte dentro de casa. Dentro de casa eu tenho que ser o testemunho. Dentro de casa eu tenho que cuidar. Dentro de casa eu tenho que amar. Dentro de casa eu tenho que ser testemunho. Eu tenho que transpirar a vida de Cristo dentro da minha casa, para minha esposa, para o meu filho, e dentro da casa do Senhor, para as ovelhas que Deus colocou para nós pastorearmos. É dentro de casa. Pare de envergonhar o nome do Senhor. Pare de envergonhar o nome do Senhor. Está na hora de você criar vergonha na sua cara. Não precisa pastor, não precisa líder chamar sua atenção para você cair em si e saber que você está sendo uma vergonha para o Evangelho. Se conserte, porque Deus é misericordioso. Você anda envergonhando o nome de Deus com suas práticas vergonhosas, com suas práticas pecaminosas, suas práticas de iniquidade. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. O Senhor ia adiante deles durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar. Com qual finalidade? A fim de que eles caminhassem de dia e de noite. Você sabe o que é que eu aprendo com isso, amados? Enquanto haver fôlego de vida, há esperança. Eu preciso sonhar. Mas eu não tenho que sonhar só quando estiver dormindo, não. Eu tenho que sonhar acordado. Eu tenho que estar disposto, tanto de manhã, como de tarde, como de noite, como de madrugada. Eu tenho que estar disposto para o Senhor a qualquer hora. Então Deus estava caminhando com ele, naquela nuvem de fogo, trazendo conforto, porque de dia o sol era escaldante, havia a coluna de nuvem trazendo a sombra, trazendo proteção, trazendo cobertura espiritual, trazendo durante o dia. Mas à noite o frio era intenso, então Deus vinha numa nuvem de fogo para aconchegar o seu povo, para acalentar, para dar colo, para dar cuidado. Você tem uma missão para cumprir. Deus lhe escolheu para uma missão, e você tem cocheado em dois pensamentos. Pare de cochear, pare de duvidar e decida-se, saia de cima do muro. Enquanto é tempo, você não tem se organizado, você tem esquecido as memórias, você tem deixado de lado suas memórias. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Você lembra quando entregou sua vida para Jesus? Você lembra qual foi o que você falou, qual foi a promessa, o que foi que você disse para Deus naquele momento? Quando você entregou sua vida para Jesus, quando você derramou lágrimas,
que há muito tempo você não derramava? Você lembra o que foi que saiu da sua boca? Você lembra que você disse que nunca mais ia voltar para esse canto que você está? Você disse que ia se separar, que ia se consagrar, que você nunca mais seria o mesmo? Você lembra disso? E por que você está aí onde você está? Porque você esqueceu suas memórias. Conclusão: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Araote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Êxodo capítulo 14, versículos de 1 a 3. Haverá um momento que Deus irá dizer para você: mude de direção, reorganize-se, reagrupe-se. Estou traçando uma rota nova para você. É como se Deus estivesse dizendo: chegou o momento de enfrentar o obstáculo, seguindo em direção a Ele. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Chegou o tempo de vocês enfrentarem o obstáculo. E quando vocês estiverem diante da impossibilidade, muitos dirão que vocês estão desorientados e perdidos, mas não estão. Há um Deus poderoso que está com você, há um Deus que está do teu lado, e o que você não pode fazer, Ele pode fazer. Amados, eu vou dizer uma coisa: quando nós entendemos que a vontade soberana de Deus é a excelência da nossa vida, oh, que maravilha, aleluia, que maravilha. Quando você não puder fazer nada, quando você não puder avançar, quando tudo se fechar, quando tiver tudo fechado, irão dizer que você está desorientado, irão dizer que você está preso como se estivesse no deserto, irão dizer que você está com medo. Mas ouça nesta manhã o que Deus diz: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Êxodo capítulo 14, versículo 4. Precisamos rever nossas memórias, precisamos trazer essa memória. Só não precisamos ficar parados, trazendo as memórias, lembrando das vitórias, esquecemos de avançar. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que Deus está falando para você nesta manhã. Deus está dizendo para você que você traga as suas memórias, para que você tenha esperança. Levante o seu olhar e confie nele, e veja a grande salvação que Ele está fazendo. Eis que eu estou fazendo coisa nova. Eis que eu faço nova todas as coisas. Então precisamos rever nossas memórias. Você não está só. Existe um Deus fiel que está do seu lado, que está com você, lutando as suas guerras. A batalha você luta, a guerra quem luta é Ele. Mas Ele está com você nos céus e na terra. Existe um Deus que fecha a porta, mas que abre porta dentro de outra porta. Não se desespere. Se Deus fechou essa porta, é porque Ele vai abrir outra porta dentro dessa porta. Olha, muito, mas muito mais excelente do que aquela porta que fechou, só porque Ele fez uma promessa. E quando Deus fala, quando Deus libera uma palavra, quando Ele faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. E para terminar, Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: porque você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Memórias. Que o Senhor te abençoe.